Agora a gente vai para a primeira parte, são três, da função e campo da fala e da linguagem, se não me engano são três. A fala vazia e fala plena na realização psicanalítica do sujeito. Parole vide, parole pleine dans la réalisation psychanalytique du sujet. O problema é que ele começa com duas epígrafes. A primeira é que eu vou comentar agora, ela parece escrita num francês arcaico, como, por exemplo, os textos de Shakespeare, por exemplo, Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate, coisas desse gênero, ou como o nosso português, ai flores do verde pino, tens notícias do meu amigo, ai Deus, eu é. A tradução que ficou pelo editor diz assim: dá em minha boca fala verdadeira e estável e faze de mim língua culta. E ele não traduziu aqui, L'Éternelle Consolation, capítulo 45, que não se deve confiar em todos e do ligeiro tropeço das palavras. Aqui está assim. Dono, o problema é a maneira como está escrita. Donne à ma bouche parole vraie, tem um N atrás, et stable, et fait de moi com Y no final, langue, colte, C-A-U-L-T-E, não cultiver. Aí tá aqui, L'Éternelle Consolation, 40e, 5e chapitre. Qu'on ne doit pas chacun croire et du léger trébuchement des paroles. Quer dizer, é por isso que eu digo que dá a impressão de ser de um francês muito antigo. Esse L'Éternelle Consolation, capítulo 45, eu fui procurar. Esse L'Éternelle Consolation é escrito por um senhor em 1929. Alfred Perrer, editado pela editora Peloton em 1926, aliás. São resenhas, tem 417 páginas, de uma cidadezinha chamada Amiens, que fica em Picardie, na França. Você procurando esse tal de Picardie, tem confusão desde 1300 com o rei da Inglaterra e o negócio vai embora. Então, localizar exatamente nesse capítulo 45 o que é que ele estava tratando aqui, só se a gente perguntasse ao Jacalan, que na verdade Jacalan estava com Lacan quando os écrits foram editados. Ele deve ter essa fonte direitinha. A segunda, ele bota cause toujours. E ele põe que é devise de la pensée causaliste. Causaliste ele bota entre aspas. O problema ficou assim, lema do pensamento, causa sempre, lema do pensamento causalista. Muito bem. Aí você vai andando, causalista condição segundo a qual uma causa produz um efeito na filosofia. 2. Princípio de causalidade, relação necessária entre causa e efeito. Todo fato tem uma causa e mesmo as causas produzem nas mesmas condições os mesmos efeitos. O problema surgiu no século XIX, no trabalho juntal de Franz von Liszt. Foi intensamente influenciado pelo positivismo jurídico. É uma teoria do direito penal, segundo a qual verifica-se
o vínculo da conduta do agente e o resultado ilícito. O nome dessa teoria é originário do termo causalidade. É a lei da causalidade que rege as ciências da natureza, baseia-se numa reação de causa e efeito. Em um raciocínio claro, teoria causalista se refere na ação. Pode-se dizer que a modificação do mundo exterior é efeito da vontade do sujeito. Dela não faz parte o dolo nem a culpa. Temos como característica principal o ato voluntário, o indivíduo tem a vontade de fazer ou não. É necessário somente saber se o agente atuou voluntariamente, sendo irrelevante o que queria, se para se afirmar que cometeu uma ação típica, só tem-se a necessidade de saber quem foi o causador e se o referido resultado estava definido em lei como crime. Bom, isso é uma das coisas. A outra é o pensamento causalista de Grodeck, que viveu de 1866 a 1974, construiu suas hipóteses a partir da sua experiência como médico, membro da Associação de Psicanálise de Berlim desde 1920, argumentando que as doenças físicas poderiam ser compreendidas e tratadas através da psicanálise. De acordo com ele, não existem doenças orgânicas ou psíquicas, pois o corpo e a alma adoecem ao mesmo tempo. E tem também o Hume, com o Tratado da Natureza. Então, eu gostaria de poder saber. Isso, a nota do editor não esclarece. O Lacan está se referindo exatamente ao que, com o que aqui, não sei. Mas tudo isso que eu busquei, e muita coisa, tem muito material dessa cidadezinha de Amiens, por exemplo, encaixa aqui no texto. A questão é essa. E a questão do causalismo também, do pensamento causalista. Então, eu tive que procurar, porque existe pensamento causalista assim mesmo em vários lugares. Agora, entre aspas, da cabeça do Lacan, ou qual é o causalista? Bom, então, o primeiro parágrafo eu vou ler aqui: quer se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, tá igualzinho em francês, a psicanálise não dispõe apenas que de um meio, a fala do paciente. A evidência desse fato não justifica que se o negligencie. Ora, toda fala pede uma resposta. É o meu caso aqui com relação às epígrafes. Eu queria entender o que está aqui. Por quê? Então, voltando, qual é a psicanálise só tem como meio a fala do paciente. Se ela se pretende um agente de cura, ele bota cura mesmo, guérison. Se é de formação, ele fala formação mesmo, ou de sondagem, ele fala sondagem mesmo. Ela só dispõe de um meio, que é a fala do paciente. Ele chama de paciente. A evidência desse fato não justifica que se o negligencie. Ora, toda fala pede uma resposta. Bom, eu gostaria de uma resposta dessas epígrafes aí, porque foi difícil, não consegui. Mas como tudo vai tocar em todas as possibilidades aqui, acho que eu consegui, eu juntei. Acho que eu achei que dava para gente trabalhar. Mas é mais ou menos isso, tá? Agora a gente vai seguir, até por causa do tempo, adiante no próximo vídeo com o texto. Esse texto é bonito, Lacan não fala lacanês, mas é denso.